Um gesto de Cristina Ranzolin durante a exibição do Jornal do Almoço, na RBS-TV, não apenas emocionou o Rio Grande do Sul, mas também repercutiu em todo o país. Nos últimos dias, a apresentadora marcou o fim de uma longa jornada ao tomar, ao vivo, o último comprimido do tratamento hormonal contra o câncer de mama, encerrando um ciclo iniciado após o diagnóstico recebido em outubro de 2020. O momento, carregado de simbolismo, gerou uma onda de carinho nas redes sociais. Centenas de telespectadores, colegas de profissão e admiradores se uniram para celebrar a vitória da comunicadora. A história ganhou espaço em diversos veículos de alcance nacional, sendo destacada pelo portal de Hugo Gloss no UOL, que detalhou toda a trajetória de superação da jornalista. O caso também foi compartilhado pelo apresentador Paulo Matias, reforçando a visibilidade da notícia e o apoio à apresentadora. Ao falar sobre a conclusão do tratamento, Cristina relembrou que a descoberta do câncer em estágio inicial foi o fator decisivo para sua recuperação. Felizmente era um tumor pequeno, mas que exigia um longo tratamento, afirmou. Nos últimos anos, ela enfrentou um protocolo rigoroso que incluiu cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, finalizando com o bloqueio hormonal. Sobre a medicação, a jornalista explicou sua importância preventiva. Para o tumor que eu tive, os hormônios poderiam servir como uma espécie de combustível, detalhou, destacando o papel fundamental do acompanhamento médico no sucesso de seu tratamento. É impossível falar sobre esse momento de alívio e celebração da Cristina Ranzolin sem olhar para trás e entender a dimensão do que ela representa para a televisão brasileira, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Quando vemos a Cristina ali, na bancada do Jornal do Almoço, fazendo aquele gesto simbólico de tomar o último comprimido, a gente não está vendo apenas uma jornalista cumprindo um protocolo médico. A gente está vendo uma mulher que, durante décadas, entrou na casa de milhões de pessoas todos os dias, criando um vínculo de confiança que pouquíssimos profissionais conseguem estabelecer. Para quem não conhece toda a trajetória, a Cristina é gaúcha de Porto Alegre, filha de um dos nomes mais respeitados do telejornalismo gaúcho, o Armindo Antônio Ranzolin. Ela cresceu respirando a notícia, e essa vivência trouxe para ela uma naturalidade diante das câmeras que é, honestamente, rara hoje em dia. Ela começou muito jovem, ainda na década de 80, e logo cedo mostrou que não estava ali por sobrenome, mas por competência pura. Teve uma passagem marcante pelo jornal Hoje na Rede Globo nos anos 90, onde ganhou projeção nacional, apresentando o noticiário ao lado de nomes como William Bonner, o que provou que o talento dela transcendia as fronteiras do estado. Ao retornar para o Jornal do Almoço, a Cristina se consolidou como uma espécie de porto seguro para o telespectador gaúcho. O programa, que tem uma característica muito particular de proximidade com a comunidade, encontrou nela a tradução perfeita desse estilo, e é curioso notar como a vida dela sempre foi pautada por essa transparência. Antes desse diagnóstico de 2020, que ela enfrentou com uma coragem que inspirou muita gente, a Cristina sempre foi muito reservada, mas ao mesmo tempo, muito honesta sobre a rotina de quem faz TV. Ela é casada com o ex-jogador de futebol Paulo Roberto Falcão, um ídolo que dispensa apresentações, e essa relação sempre esteve sob os olhares do público. Mas a Cristina, com sua elegância habitual, sempre soube dosar muito bem o que compartilhar. Quando veio o diagnóstico do câncer de mama, ela não se escondeu. Em um meio onde a imagem é uma ferramenta de trabalho e muitas vezes uma fachada, ela escolheu a vulnerabilidade. Eu particularmente acho que a postura da Cristina ao longo desses 4 anos de tratamento foi uma aula de responsabilidade social. Muita gente famosa prefere esconder a doença, e eu entendo perfeitamente o direito à privacidade é sagrado. Mas quando uma comunicadora do porte dela decide falar abertamente, ela não está apenas pedindo apoio, ela está salvando vidas. Ela reforçou, em cada entrevista e em cada atualização nas redes sociais, a importância do diagnóstico precoce. E vejam bem, o caso dela é um lembrete cruel, porém necessário, de que a rotina de exames é a nossa maior aliada. Ela mesma disse que o tumor era pequeno, o que permitiu que o tratamento fosse efetivo. Esse ciclo que se encerra agora, com o fim da medicação hormonal, não é apenas o ponto final de uma fase difícil, é um marco de sobrevivência. Olhando para trás, o que essa notícia me faz pensar é sobre como o tempo transforma a nossa relação com os ídolos. A gente acompanha a Cristina desde os tempos em que ela lia as notícias de forma mais formal, até esse momento em que ela compartilha a sua dor e a sua cura com o público. Isso mostra que o jornalismo local, quando feito com essa humanidade, se torna algo muito maior do que um boletim de fatos. É um serviço público.
O apoio que ela recebeu agora, de nomes como Paulo Matias e a repercussão em veículos nacionais como o portal do Hugo Gloss, prova que o Brasil inteiro reconhece essa força. Não é só sobre uma jornalista famosa, é sobre a história de uma mulher que, como tantas outras, precisou parar a sua vida frenética para lutar pela própria saúde. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por um momento em que a autenticidade é o único caminho. O público não quer mais apresentadores que sejam apenas lidos como robôs de notícias. O telespectador quer ver gente. E a Cristina, ao tomar aquele comprimido ao vivo, quebrou a quarta parede de uma forma emocionante. Ela humanizou a bancada. O tratamento hormonal que ela descreveu tão bem como uma forma de bloquear o combustível para um possível retorno da doença, é algo que muitas mulheres enfrentam em silêncio. Ver alguém que a gente admira passando por isso e chegando ao fim do protocolo traz uma ponta de esperança que é difícil de mensurar. Isso também me faz refletir sobre a trajetória de superação que ela trilhou. Imaginem o peso de ser uma figura pública, estar sob as luzes do estúdio diariamente, lidar com a pressão por audiência e, ao mesmo tempo, enfrentar quimioterapia, radioterapia e todos os efeitos colaterais que vêm junto. Isso exige uma resiliência que vai muito além da técnica jornalística. A Cristina Ranzolin se tornou, involuntariamente, um símbolo de resistência para muitas mulheres gaúchas e brasileiras. Ela provou que é possível manter a dignidade e o profissionalismo mesmo nos momentos mais sombrios. O que mudou na carreira dela? Tudo e nada ao mesmo tempo. Ela continua sendo a mesma profissional rigorosa, mas agora existe uma conexão emocional muito mais profunda com quem a assiste. Existe uma empatia que não existia antes. Quando ela se emociona no ar, o público se emociona junto, porque sabe que aquela emoção é real, é vivida. Esse momento não é apenas um encerramento de tratamento, é uma celebração de uma nova fase. E como apresentador, eu preciso dizer, é inspirador ver que entre tantas notícias ruins que a gente precisa noticiar todos os dias, a gente tem a oportunidade de celebrar uma vitória tão humana quanto essa. O cenário geral da nossa comunicação hoje é muito fragmentado, muita gente tentando criar personagens para ganhar engajamento, mas a Cristina nos mostra que o sucesso sustentável vem da verdade. Ela não precisou de um roteiro mirabolante para emocionar o Brasil, ela precisou apenas ser ela mesma, com sua história, sua luta e sua superação. E é por isso que quando ela faz um gesto desses, o país para ouvir. Ela é, sem dúvida, um dos maiores nomes da história da comunicação do Rio Grande do Sul. E esse episódio, de certa forma, coloca uma medalha de ouro na carreira dela. Não pela audiência, não pelo prestígio, mas pela coragem. É uma lição de vida que ela entrega de bandeja para todos nós. Que esse novo ciclo da Cristina, agora livre da medicação, seja de muita saúde, porque o público, que aprendeu a amar essa mulher ainda mais nos últimos anos, certamente vai continuar acompanhando cada passo dessa trajetória com o mesmo carinho e admiração de sempre. A televisão gaúcha é o que é hoje, em grande parte, por ter profissionais como a Cristina, que sabem a hora de dar a notícia e a hora de compartilhar a vida. E sinceramente a gente só tem a agradecer por ela ter escolhido dividir esse momento tão íntimo com todos nós. É uma vitória que, de alguma maneira, a gente sente como se fosse um pouco nossa também. Legal, gostei que você assistiu até o fim, obrigado. Poxa, esse cara aqui tá trabalhando toda hora. Eu acordo cedo, já vou ver canal, vou dormir tarde às vezes vendo se tem comentário, se alguém se inscreveu. Porque canal pequeno a gente começa assim, né? E o que engorda o boi é o olho do dono, eu sempre falo isso. Então, só um dedinho, ó. Bom, você se inscreveu no meu canal, fiquei super feliz. Fico feliz demais. E aqui chega a notificação, eu fico feliz. Se tiver um comentário, então, eu vou ler ele, vou responder, vou deixar um coraçãozinho. Fico muito feliz e agradecido, porque isso ajuda meu canal. Posso contar com você?